Olá, tudo bem? Que bom estarmos juntos novamente. Essa, você já sabe, é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Meu nome é Hudson Silva, estou aqui para estudar a Bíblia com você. Nós estamos concluindo o estudo que fizemos até então do Sermão do Monte. Esse resumo nós vamos dividir em duas partes para que você aprenda bastante o que nós estamos compartilhando aqui. A gente vai fazer uma recapitulação, vou usar o papel aqui, vou desenhar, mas antes quero convidar você a fazer duas coisas. A primeira é curtir esse vídeo. Sabe por quê? Porque quando você curte esse vídeo, você está dizendo para o YouTube, ó, esse vídeo é recomendável. E você pode fazer isso também dizendo para os seus amigos, seus parceiros, compartilhando esse vídeo para outras pessoas. A segunda coisa que eu quero convidar você a fazer agora é orar comigo, pedindo para que Deus nos ajude, nos oriente, nos guie. Se você quiser deixar o ok, o bacana, o gostei para depois, também não há problema nenhum. Só você não pode esquecer de fazer isso para que a gente possa mensurar com um pouco mais de cuidado, como tem sido o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui na Escola Bíblica Dominical. Está bem? Então vamos lá, vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, mas mais do que isso, nós queremos te engrandecer com a nossa vida. Então usa cada um de nós aqui, toda a equipe, e também te peço que tu abençoes todos nós que paramos para estudar a tua palavra. Que a tua palavra fale aos nossos corações. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que bom, né? A gente está terminando esse desafio grande. Eu vou escrever aqui, sermão. Você vai entender por quê depois. Sermão da montanha. Onde é que fica o Sermão da Montanha? Bem, fica em 2 livros da Bíblia. Que livros são esses? Vamos lá. Vamos memorizar aqui. Fica no livro de Mateus, nos capítulos de 5 a 7. E a gente já viu aqui juntos que o sermão é mais um estudo. É mais um estudo do que um sermão, ok? Bem, vamos pensar juntos, lembrar. Vamos nos recordar disso. Lá no capítulo 5, que começa o sermão, mas antes do capítulo 5, vem o capítulo 4. Você sabe o público-alvo disso. Capítulo 4, versículo 23. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos. Ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Capítulo 5, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Então, veja, o público-alvo, quem é o público-alvo de Jesus? O público-alvo de Jesus são os seguidores dele. E aí eu faço aqui com você, os seguidores de Jesus é o público a quem ele destina esses ensinos. Bem, o que fazem os seguidores de Jesus? Obviamente, seguem a Jesus. E esse seguir a Jesus é ser desafiado. Quem topa, quem se propõe a seguir a Jesus, ele é desafiado. Já que você começa a seguir a Jesus, você passa a ser desafiado em tudo que você faz. Isso é muito, muito legal, muito interessante. E o que Jesus vai fazer? Ele vai apresentar as leis do Antigo Testamento. 2, 6, 7, 10.
vai apresentar as leis do Antigo Testamento e vai provar para todos os seus seguidores que ele é o cumprimento de tudo que está registrado no Antigo Testamento. Não é legal isso? Jesus vai cumprir nele toda a Escritura. Toda a Escritura vai se cumprir em Jesus. Vamos checar isso para ver se é verdade? Primeiro vamos ver Mateus capítulo 5, versos 1 e 2, os seguidores de Jesus. Vendo as multidões, Jesus subiu a um monte e sentou-se. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: então, você já percebeu que quem segue a Jesus, e pelo jeito você é um seguidor de Jesus, tem responsabilidades. Quando a gente começa a seguir alguém, a gente passa a ter responsabilidades de um seguidor. A gente não segue a Jesus como quem segue um ídolo. A gente não segue a Jesus como quem segue alguém nas redes sociais. A gente segue a Jesus com algum tipo de interesse. E aqui nós temos que lembrar que Mateus está falando sobre o reino de Deus. Quando junior, eu aprendi lá que cada um dos evangelistas tinha uma forma de ensinar. Mateus apresenta o rei, Marcos apresenta Jesus como servo, Lucas apresenta Jesus como o rei de todas as nações, e João vai apresentar Jesus como o amor encarnado. Bem, como Mateus apresenta o rei, ele vai mostrar que os seguidores de Jesus vão começar a fazer parte do reino de Deus. E aí, logo depois que você começa a ver isso, você percebe que Jesus vai falar do que a gente chama de bem-aventuranças, beatitudes. E ao longo desses estudos, nós vimos juntos aqui que a gente não chama só de feliz, mas a gente chama daqueles que seguem a Jesus, não apenas de feliz, mas eles estão no caminho. No caminho. Você já ouviu falar várias vezes, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aqui os que seguem a Jesus são os do caminho. São os que estão no caminho. E quem é o caminho? O caminho é o próprio Jesus. Então, quando você segue a Jesus, você quer trilhar a vida e os ensinos de Jesus. Veja que coisa interessante isso. Porque aqui nas bem-aventuranças, Jesus vai dizer: no caminho, os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. No caminho, os que choram, pois eles serão consolados. No caminho, os humildes, pois eles receberão a terra por herança. No caminho, os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. No caminho, os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. No caminho, os puros de coração, pois eles verão a Deus. No caminho, os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. No caminho, os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Você percebe que então não é apenas feliz, mas é quem está no caminho. Quem está no caminho ganha essas benesses que estão aqui, né? Quais são as benesses? Por exemplo, é ver a Deus, é ser consolado, é ter o reino dos céus, é ter a terra por herança, é ser satisfeito, não passar necessidade, é receber misericórdia. Então, é muito interessante que no caminho, os que seguem a Jesus estão no caminho para estabelecer o reino de Deus, no caminho para estabelecer Jesus como o rei deste reino. Então, no caminho, essas bem-aventuranças vão simbolizar no caminho. Mas você sabe também que quando estudamos isso, nós destacamos uma dessas bem-aventuranças. E a bem-aventurança que está no meio, bem no meio. Qual é a bem-aventurança destacada? Você ainda se lembra? Se você for olhar, é a única bem-aventurança que você vai fazer o bem e vai receber ele de volta.
Porque vamos recordar. Eu espero que você se recorde comigo. Bem, os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Os que choram serão consolados. Os humildes, eles receberão a terra por herança. Os que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. Agora presta atenção no verso 7. E aqui é o coração. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? O que eles já dão para os outros, misericórdia. Então, o coração de quem está no caminho é misericórdia. Você está lembrado disso? O coração de quem está no caminho é misericórdia, ou seja, sentir a dor do outro no meu coração. É o meu coração ficar na mesma situação que o coração do outro, é ter empatia pelo outro. Então, o verdadeiro seguidor de Jesus, então aqueles que estão no caminho com Jesus, precisam desenvolver no seu trilhar diário, precisam desenvolver misericórdia. E esse foi o grande desafio que nós vimos lá atrás, quando estudamos as bem-aventuranças. E aí o capítulo 5 vai caminhar lá para o seu desfecho, dizendo uma coisa também que é muito, muito interessante, além dessa questão da misericórdia, ele vai falar que felizes. Agora sim vai falar de felicidade, né? Agora sim vai falar de alegria, de contentamento. Felizes os que... Como assim? Felizes os que sofrem? É verdade. Felizes os que sofrem iguais ou o mesmo sofrimento que o próprio mestre teve. Deixa eu ler aqui para você, verso 11 do capítulo 5. Bem-aventurados vocês serão quando, por minha causa de Jesus, os insultarem, os perseguirem, levantando todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma como fizeram com os profetas que vieram antes de vocês, eles continuarão fazendo com vocês. Então, veja, o primeiro bloco do Sermão do Monte, o primeiro bloco do ensinamento de Jesus é o estabelecimento do reino de Deus. E o reino de Deus se estabelece na misericórdia. E o reino de Deus vai se estabelecer no sacrifício daqueles que seguem o reino. E agora vem o grande desafio, o primeiro grande desafio de Jesus nessa caminhada de um seguidor de Jesus. Vamos colocar aqui, primeiro grande desafio de Jesus ele tem mão dupla. Ele vai dizer, vocês são, não vocês serão, não vocês já foram, mas ele disse, vocês são o quê? O sal da terra. E vocês são o quê? A luz do mundo. Então está aqui, na bem-aventurança também, depois que você é um seguidor de Jesus, depois que você está seguindo a Jesus, ele vai dizer, olha, não são outros que estão fora daqui, não são outros que estão ao redor daqui, mas os que estão aqui. Jesus não diz assim, vocês serão a luz do mundo, mas ele diz, vocês já são a luz do mundo. Ele não diz, vocês serão o sal da terra. Não, ele diz, vocês são o sal da terra. Então, se há preservação no sal, e o sal tem essa característica de preservar o lugar que está, sou eu e você que segue a Jesus, somos nós os responsáveis por temperar essa sociedade
com o bom tempero de Cristo. Percebe? Então, é muito interessante quando a gente começa a entender que Jesus está falando com aqueles que o seguiram, e eles seguiram a Jesus não pela cura, porque a cura eles já tinham recebido. Por que eles estavam seguindo a Jesus? Porque eles queriam algo além da cura. Eles estavam querendo um propósito na vida. Eles estavam querendo imaginar o reino de Deus. E o reino de Deus vai se estabelecer dessa forma, como a gente está vendo aqui nas Escrituras. Ele vai se estabelecer da misericórdia. E eu preciso ter consciência e saber que eu vou sofrer as mesmas mazelas que o próprio Cristo. Mas quando isso acontecer, eu posso me alegrar. Porque, na verdade, quando isso acontecer, eu vou me parecer com os profetas do Antigo Testamento. Porque eles também foram perseguidos. Você já percebeu que toda pessoa que quer fazer a coisa certa, que quer andar de forma correta, ela é estranha ao seu meio? Por quê? Porque viver de forma correta é um desafio, mas só para os corajosos. É isso que Jesus está falando aqui. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Jesus vai mostrar que ele vai desafiar a gente a ser sal da terra e luz do mundo, mas ele também vai revelar a todos nós, a cada um de nós, a todos os seus seguidores, que ele não veio abolir a lei, que ele veio como filho de Deus, como filho do rei, como rei do reino, ele veio cumprir toda a lei nele mesmo. A gente viu isso daqui, não é? E eu me lembro sempre da fala do João Batista, quando ele vê Jesus se aproximando, e ele vai olhar Jesus e vai falar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, então, faz conexão direta entre a lei e ele mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jesus vai fazer conexão direta entre a lei e ele mesmo. Ele veio cumprir toda a lei. Toda a lei vai se cumprir nele, no Cristo. Ele não veio apenas obedecer, mas ele veio para ser a própria lei encarnada. E isso é muito, muito interessante. Deixa eu ler para você, a partir do Sal, a partir do capítulo 5, verso 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve para nada mais, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. E agora, verso 17, Jesus dizendo: não pensem que eu vim abolir a lei. Eu não vim abolir a lei. Eu vim cumprir toda a lei e ela vai se cumprir. Toda a lei vai se cumprir, vai se completar em Cristo. E é por isso que Jesus agora vai terminar esse capítulo 5 falando o que muita gente fica encucado. Ele vai dizer: eu, porém, vos digo. Bem, o que é isso? Jesus vai dizer: a lei determinava uma coisa. A lei determina, por exemplo, que o homem não deve adulterar com uma mulher. Mas Jesus vai no coração da lei
e vai perceber e vai revelar o espírito da lei. Então ele vai dizer, você vai cuidar não apenas de cometer o adultério, mas você vai cuidar do seu olhar. Então veja o que Jesus está fazendo para os seus seguidores, para aqueles que se dispuseram a seguir os seus caminhos, aqueles que se dispuseram a andar de acordo com os princípios do próprio Cristo. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que nós cumpramos toda a lei, mas não a lei da letra, mas na essência dela. Então ele vai dizer que a gente não pode se divorciar, mas a gente tem que cuidar dos nossos relacionamentos. Vai falar a mesma coisa com relação ao adultério, como acabei de falar. Ele vai falar a mesma coisa com relação aos juramentos. Não jure nem pelo céu, nem pela terra. Você não dá conta nem de você. Seja a sua palavra sim, sim de verdade. Seja a sua palavra uma única palavra, uma palavra firme, uma palavra segura. Depois Jesus vai falar também sobre a vingança. De novo, apresentando o que a lei mostra, e ele vai mais fundo ainda do que a própria lei. Eu, porém, vos digo, não é uma revogação, mas é uma exigência muito maior. Por isso a gente pode se alegrar nele, porque ele vai cumprir todas os pré-requisitos da lei. E ele termina o capítulo 5 dizendo que a gente precisa aprender a amar os nossos inimigos. E assim termina o capítulo 5. O capítulo 5, então, vamos lá? O capítulo 5 vai apresentar nós como seguidores do Mestre. Os seguidores do Mestre andam afinados tanto com o Antigo Testamento quanto com o próprio Novo Testamento, que é o próprio Cristo. Ele vai apresentar para a gente o caminho de misericórdia, porque ele é um Deus misericordioso, seus seguidores, naturalmente, também serão misericordiosos. Olha, esses ensinos do Sermão do Monte são mesmo um grande desafio para os seus seguidores, para os seguidores de Jesus. Como eu falei com vocês várias vezes durante esse trimestre, este aqui é um exercício de um lutador, né? Um lutador de boxe, aquele que recebe várias pancadas, mas tem um propósito maior, que é seguir o mestre. Então ele vai seguir o mestre e vai aprender com o mestre como deve se comportar de acordo com os ensinos do Senhor. É muito, muito rico, muito interessante a gente perceber isso, de como Deus vai se revelando na sua palavra e vai mostrando para nós como é que a gente pode desenvolver isso melhor. No capítulo 6, ele vai começar com a palavra-chave, aqui, capítulo 5. Vamos lá, botar aqui, capítulo 5, vai abraçar tudo isso daqui que nós vimos. O capítulo 6, deixa eu escrever aqui, capítulo 6, vai mostrar para a gente o que a gente vai ver aqui embaixo. O que vai mostrar o capítulo 6? A primeira coisa que ele vai mostrar é a palavra-chave recompensa. Você sabe que o capítulo 6 vai começar com a palavra recompensa e várias vezes essa palavra vai aparecer. Veja, capítulo 6, versículo 1. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie com trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua recompensa.
Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, te recompensará. Então, o que a gente pode pensar nisso daqui? A gente tem que pensar no que é a recompensa, é o ganho, o lucro. Se você faz alguma coisa para receber aplauso, obviamente você vai fazer diante de um grupo. Se você faz alguma coisa para receber reconhecimento, você vai revelar isso a quem pode te dar o reconhecimento. Agora, se o Deus que nós servimos é um Deus que vê no secreto, onde é que eu faço as coisas para o Senhor Deus me ver? No secreto. É muito interessante, muito rico todo esse ensinamento, né? Porque o Deus que conhece o profundo dos nossos corações, ele não está disposto a fazer conosco nenhum tipo de barganha. Eu dou para eu receber de volta. Não é assim que o nosso Deus, a quem nós amamos, a quem nós servimos, trabalha. Ele trabalha até hoje, trabalha constantemente, desde que criou o mundo, continua trabalhando, como Jesus falou. Meu pai trabalha até agora e eu também, mas ele vai trabalhar para o nosso bem, mas sem fazer alarde. Essas pessoas que gostam de fazer, anunciando a todos os outros, que querem isso daqui, ó, querem o holofote diante do que eles estão fazendo. Olha, não se iluda, porque não é assim que Deus desenvolve o seu trabalho. Aí você vai falar, ué, e como é que eu vou deixar claro para as outras pessoas o que eu estou fazendo? Bem, como é que você vai deixar as outras pessoas o que você está fazendo? Quando você fizer de todo o coração. E quem é que pode medir o que está no seu coração? Só Deus pode fazer isso. Então é muito interessante que o capítulo 6 vai falar sobre a oração do Pai Nosso. Mas o capítulo 6 começa falando sobre recompensa. E é isso. É assim que eu quero apresentar para você o resumo dessa primeira parte das bem-aventuranças, das beatitudes do Sermão do Monte. Estamos no capítulo 6 e na próxima encontro que nós tivermos juntos, nós vamos pensar bem o que é essa história de recompensa e vamos do capítulo 6 da oração até o finalzinho do capítulo 7. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana muito próspera das bênçãos, da graça e da presença do Senhor. Amém.